Olá, meus irmãos, amigos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Fazendo um breve comentário do texto bíblico da leitura diária, do plano de leitura anual 365, nesse dia 228 do ano, Neemias capítulos 11 e 12, nós estamos percebendo que todo o trabalho, desde o retorno do povo judeu para Jerusalém, para Judá, Benjamim, vindo do exílio da Babilônia, depois de 70 anos, o povo estava lá, vivendo a sua vida, arraigado, tendo seus patrimônios, seus negócios, e agora então estão movendo de volta para Jerusalém. Então, as condições da cidade destruída, os muros caídos, e além também, principalmente, da situação religiosa também caótica, espiritual. Então, imagine toda a reconstrução, do que envolve estes desafios. A sociedade, as estruturas físicas, as estruturas religiosas, espirituais, familiares, como foi o caso que os casamentos mistos, que foram também ter que ser rompidos, e novamente se agregar como povo, separado, escolhido. E nesse texto hoje, Neemias está aqui relatando mais um outro momento que o povo está vivendo, que agora a cidade está reconstruída, protegida pelos muros, E é claro que muitas pessoas gostariam de morar dentro de um lugar protegido, dentro de uma cidade que a determinada hora as suas portas se fecham. Existe então um ambiente mais seguro do que morar fora dos muros, fora da cidade. E existiam muitos vilarejos chamados cidades, na região de Judá. Mas aqui então eles procuram fazer um sorteio, ou seja, a décima parte do povo que vivia nas diferentes localidades ao redor de Jerusalém, na região de Judá, foram sorteados para morar em Jerusalém, além, é claro, de um número de sacerdotes, levitas, e gente que estava envolvido também com a parte religiosa. Mas também nós vamos ver aqui um número bem grande de famílias, que está sendo relacionados, que continuava vivendo nas cidades de Judá, ao arredor. Mas algum do povo de Judá e de Benjamim se mudaram para Jerusalém. E aqui vai mostrar agora as famílias que mudaram para Jerusalém. E dentre elas nós vamos destacar aqueles que eram todos homens valorosos, que eram da família da descendência de Pérez, 468. Depois nós vamos ver os membros da família de Asaf, que eram cantores do templo de Deus, estavam ligados à música, à adoração, e exerciam as suas responsabilidades diárias de acordo com os termos de uma ordem do rei. Então, assim eles estão agora organizados para morar dentro da cidade, dos muros de Jerusalém. E assim como um outro povo foi se estabelecendo, desde Beersheba, que é o sul, no Negev, até o vale de Rinom, que fica ali junto a Jerusalém, um vale. Na subida do monte estava a cidade fortificada, a murada de Jerusalém. Então, assim é que a gente vai tentando ver o quadro social e se estabelece nesse momento de organização do povo judeu. Muito, muito importante considerar tudo isso diante até de desafios, fragilidades, reorganização. Eu imagino como que funcionava todas as coisas, Eles tinham também, como os nomes estão aqui anotados, tudo anotado,
Muito importante, eu acho lindo essa parte. Agora nós temos em 1 Coríntios capítulo 10, né, onde Paulo está fazendo alegorias e procurando comparar as experiências de Israel, né, na peregrinação e também a sua vida, né, com a vida cristã. Né? E aqui ele agora está exortando o povo de Corinto, que era uma cidade idólatra, haviam templos pagãos, né? E essa mistura, e isso haviam pessoas, né, que ainda viviam debaixo daquelas idolatrias, mas a igreja estava ali. E aqui, como é que vai conviver, né, a igreja com também suas amizades, às vezes mesmo aproximação, né, de pessoas pagãs. E aqui tinha a questão das coisas sacrificadas a ídolos, enfim. Paulo diz, olha, o que vender no açougue vocês comprem. Não perguntem se é oferecido a ídolo nenhum por causa da consciência, para não lhes afetar. E também quando lhes servirem, se não lhe falar nada, não pergunte. Agora, se falar, você não coma, para não criar um escândalo, né, para aquela pessoa. Não, a mesa, né, que é do Senhor não ser a mesma mesa da idolatria, dos demônios. É isso que Paulo queria evitar, né? Mas Paulo dizia, eu faço o que é melhor para os outros a fim de que muitos sejam salvos. Ele tinha a visão dele voltada para ganhar vidas para Cristo. O Salmo 34 é o Salmo da leitura, né? E aqui tem os segredos, né, de uma vida abençoada, próspera. E ele diz uma vida longa e próspera. É daquele que refreia a sua língua de falar maldades, né? Isso aqui é muito importante, né? E os lábios que dizem mentiras. Não pode prosperar quem fala maldade, quem fala mentira, vive naquele emaranhado de coisas e não consegue perceber tantas coisas que pode conquistar. Mas aqui diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos aos seus clamores. Maravilha, né? O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado, sabe? É isso que Deus se aproxima, do que se humilha, do que reconhece, né, a sua miséria, a sua condição. Agora ele resiste ao soberbo. Nós vamos ver aqui, quem se desvia do caminho da prudência acabará na companhia dos mortos, é o que diz Provérbios 21:16. Deus nos guarde, que a prudência, o quebrantamento esteja com aqueles que querem os céus e a eternidade com Deus. E viver uma vida também abençoada com os seus. Deus abençoe.